Boa tarde a todos, eu sou o Alber. A gente vai falar agora sobre os direitos do paciente com câncer. Eu prefiro que a gente faça uma espécie de bate-papo, então fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvida, podem falar, levantem a mão, e aí a gente vai conversando a respeito, tá? É um tema que desperta muito interesse, é muito importante, principalmente no momento de fragilidade do paciente, tá bom? Então tá, vamos lá. Quando a gente começa a falar de direitos do paciente com câncer, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que está previsto lá na Constituição. A Constituição diz que o direito, que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado promover esse direito. Tudo bem? Então a gente tem que lembrar sempre disso. O Estado tem a obrigação de promover esse direito. Tá? E o que compete ao Estado fazer para promover esse direito à saúde? As principais ações, as principais coisas que o Estado tem que fazer são garantir acesso a consultas, internação, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos e fornecimento de medicamentos. Então, tudo que tem a ver com o tratamento do paciente, desde consultas até fornecimento de medicamentos, é a obrigação do Estado fornecer. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado também vai trabalhar em campanhas de prevenção das doenças. Então, a saúde também compreende esse momento anterior à doença. Tudo que tem a ver com saúde, o Estado tem a obrigação de promover. No Brasil, a gente tem um sistema único de saúde. A gente organiza a saúde aqui no Brasil a partir de um sistema que a gente chama de sistema único. Esse sistema único de saúde compreende as 3 esferas de poder. Então, a gente tem saúde no município, nos estados e na federação, na esfera federal. Todos os entes são responsáveis por saúde. A gente diz que eles são corresponsáveis. Então, desde o município, desde a prefeitura, passando pelo governo do estado até o governo federal, todos os entes são obrigados a fornecer a saúde para o paciente. Tá? E o SUS ele está embasado em 5 pilares, 5 princípios da saúde pública que a gente tem aqui no Brasil. Quais são esses princípios? O primeiro deles, a universalidade. O que significa universalidade? Significa que a saúde é de todos. Então, qualquer pessoa dentro do Estado brasileiro tem direito à promoção de saúde por meio do Estado. O Estado tem que garantir a saúde para todas as pessoas. Tudo bem? A gente tem a igualdade. E o que é essa igualdade? O Estado tem que promover saúde para todos e de forma igualitária. Ele não pode privilegiar algumas pessoas e desprivilegiar outras. Ele tem que garantir que todos tenham acesso ao melhor da saúde, ou ao melhor tratamento possível de saúde. Tudo bem? A gente tem integralidade, que compreende que todo tratamento deve ser coberto pelo SUS. Então, desde a consulta até o tratamento com remédios ou qualquer outro tipo de tratamento, deve ser financiado, deve ser custeado, e o Estado tem que promover esse tratamento. Certo? Gratuidade. O que é isso? O tratamento médico tem que ser gratuito. Pronto, vamos lá, né? Vou baixar um pouquinho. Pronto, melhor, então tá bom. Então, a gratuidade. O Estado tem que promover a saúde de forma gratuita. A gente paga a saúde por meio dos impostos. Então, a gente não paga mais nada por isso. A gente paga impostos que devem ser revertidos para a saúde. E que são muito altos e não vem retorno nenhum, né? Exatamente. A gente tem uma carga tributária alta, quase 40% do que é produzido. Então, já é uma carga tributária extremamente alta e deve ser revertido para a saúde parte desse valor que é arrecadado pelo Estado. E a participação da sociedade. Na participação da sociedade, a gente tem a ideia de que todos são corresponsáveis pela saúde. O Estado e toda a sociedade. Além disso, o Estado ainda possibilita a participação da iniciativa privada. A gente ouve falar de saúde suplementar, planos de saúde, convênios médicos. Eles participam também na saúde a partir desse princípio da participação da sociedade. Tudo bem? Gente, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Tá? Se quiserem fazer colocações, a gente é amigo, a gente pode conversar. Então tá. E como que eu faço para ter acesso à saúde pública? Qual é o caminho para eu acessar o SUS, para eu usufruir da saúde que o Estado fornece? Primeira coisa, para ter atendimento no SUS, é necessário se cadastrar no SUS e fazer uma carteirinha. A gente tem uma carteirinha do SUS, eu não sei, vocês devem ter uma carteirinha do SUS, imagina.
O ideal seria que todo brasileiro tivesse uma carteirinha do SUS, porque todo brasileiro tem direito à saúde pública. Tudo bem? Essa carteirinha, ela é feita lá na Unidade Básica de Saúde, na UBS, o famoso postinho, sabe? Perto da nossa casa tem sempre postinho de saúde. Então, normalmente é feito lá no postinho. No Brasil, a gente tem também o Programa de Saúde da Família, o PSF. Esse Programa de Saúde da Família são agentes que trabalham normalmente ligados a um postinho, que vão até as residências, fazem cadastro e emitem a carteirinha do SUS também por lá. Então, passo básico para ter acesso ao SUS, fazer a carteirinha do SUS. Tudo bem? Necessário para fazer a carteirinha. RG, comprovante de residência. Tá? Com isso a gente consegue a carteirinha, a gente está inserido no sistema. Uma coisa importante sobre o SUS e sobre a carteirinha. Alguns pacientes que fazem tratamento via plano de saúde, convênio médico, depois, por algum motivo, deixam de pagar o convênio e querem ter acesso ao SUS. Podem ter acesso ao SUS, não está vedado, não é proibido. Eu posso deixar de pagar o convênio e ter acesso à saúde pública, é um direito que eu tenho. Só que para isso eu vou ter que fazer aquele caminho que está lá. Vou ter que fazer a carteirinha do SUS, me cadastrar no postinho de saúde, ser encaminhado depois para um centro de referência para dar continuidade ao tratamento. Tudo bem? Tem que fazer esse caminho. Por isso que eu sempre sugiro para o paciente, por mais que você tenha lá um plano de saúde, por mais que você faça seu tratamento pelo plano de saúde, faça a carteirinha do SUS e deixe lá o seu cadastro pronto, porque se você precisar, você vai ter acesso ao SUS. Certo? Tá. No Brasil, a gente tem para os pacientes de câncer uma lei que determina que após o diagnóstico, o paciente tem direito ao tratamento em 60 dias. É a famosa lei de 60 dias, a lei 12.732 de 2012. Essa lei estabelece que o paciente foi diagnosticado e que ele tem lá um laudo médico dizendo que ele tem um câncer, o tratamento dele deve se iniciar em até 60 dias. Tudo bem? Por que isso? Porque a gente sabe que quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor o índice de cura, melhor as condições de tratamento do paciente. Tudo bem? Tá. Só que no Brasil, às vezes, esse direito é descumprido. A gente sabe que o sistema é sobrecarregado. E aí, o que a gente pode fazer se esse direito... Exatamente. Seria lindo os funcionários que estão no papel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas do SUS. E aí a gente vai ver por que a gente tem tanto problema, tá? Mas se isso acontecer, se a lei não for cumprida, se em 60 dias o paciente não iniciar o tratamento, o que ele pode fazer? A gente tem, normalmente, no setor de saúde, um departamento chamado ouvidoria. O primeiro caminho, o primeiro passo é uma reclamação na ouvidoria. Formalize uma reclamação na ouvidoria. Por que isso é tão importante? Por que eu tenho que ir até a ouvidoria? Porque todos os dados públicos de atendimento, de eficiência na saúde, são medidos a partir das reclamações na ouvidoria. Então, quanto mais ouvidoria, quanto mais reclamação tem na ouvidoria, maior o índice de reprovação daquele serviço público. E aí, o gestor público vai ter a obrigação de trabalhar para melhorar aqueles números. Então, toda vez que você tiver um problema na saúde, faça uma reclamação na ouvidoria. Registre esse problema. É muito importante, porque é a partir desse número que a gente melhora os índices da saúde. Tudo bem? Responsabilidade nossa, hein? Lembra, a participação popular na saúde? A população também tem que trabalhar para melhorar a saúde. Tá bom? Então tá. Outra coisa que a gente pode fazer é uma denúncia no Ministério Público. No Brasil, o Ministério Público é um órgão de atuação para fiscalização dos serviços públicos. Ele tem competência constitucional para fiscalizar a atuação do serviço público, tá? Do agente público. Então, quando a gente faz uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público, o promotor de justiça, tem a obrigação de verificar o que está acontecendo. Tudo bem? Então, tá bom. Além disso, a gente pode fazer um boletim de ocorrência de fato não criminoso. Os pacientes sempre enfrentam um problema quando vão lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Porque o delegado vai falar assim, eu não quero fazer esse boletim porque não é crime. Mas você tem que dizer para ele, é boletim de ocorrência de fato não criminoso. Aquela ocorrência tem que ficar registrada, porque se acontecer algum problema, a gente tem depois como averiguar aquele fato. Boletim de ocorrência de fato não criminoso. Tudo bem? Tá. E por fim, a gente pode acionar a justiça, pedir que o juiz determine que o atendimento se inicie em até 60 dias. Então, na verdade, o juiz vai determinar que seja feito imediatamente, né? Nessa fase, os 60 dias já passou, o tratamento não iniciou, e a gente pode pedir para que o juiz determine que imediatamente o serviço público dê um jeito e inicie aquele tratamento. Certo? Dúvidas? Estamos indo bem? Vocês estão tranquilos aí? Então tá bom.
outra atuação do Estado com relação à saúde é o fornecimento de medicamentos. E é uma das coisas que mais pega no Brasil. A gente tem inúmeros problemas nesse sentido, principalmente porque os medicamentos relacionados ao câncer, à oncologia, são de alto custo. E aí a gente tem problemas nesse momento, porque sobrecarrega o sistema e o Estado não gere da forma que deveria gerir os recursos públicos e acaba faltando. Tudo bem? Aqui na Brale, para vocês terem uma ideia, acredito que 70% das nossas demandas tem a ver com medicamento. Então é muito alto isso. Como que a gente faz para ter acesso a medicamentos via SUS? Primeira coisa, aquela historinha da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Tem que estar cadastrado na UBS, vou passar lá para o clínico geral. O clínico geral vai verificar o que você tem, vai fazer uma análise prévia do seu problema, vai te encaminhar para o especialista, que normalmente isso acontece no centro de referência, e lá um médico especialista, um reumatologista ou um oncologista, vai te prescrever o medicamento. Com essa prescrição, dentro do próprio centro de referência, que normalmente é o NACOM ou o CACOM, o NACOM e o CACOM são unidades especializadas em tratamentos oncológicos. Tudo bem? Lá, ele já vai pedir para o governo que forneça a verba para comprar o seu medicamento. Então, o próprio centro de referência vai te fornecer o medicamento. Esse é o caminho comum. E isso acontece sempre que o medicamento está disponível no rol do SUS. O SUS tem a obrigação de fornecer aquele medicamento. Tudo bem? Então, quem toma imatinib, dasatinib, esses IBs, normalmente recebe e retira lá na unidade de tratamento oncológico no centro de referência sem grandes problemas. O problema é quando esse medicamento não está previsto no rol do SUS. Quem tem a obrigação de fornecer? Via de regra, é a Secretaria Estadual de Saúde quem tem a obrigação de fornecer esse medicamento. E aí, nas secretarias estaduais, a gente tem um setor que chama Comissão de Farmacologia. Alguns estados, a gente chama esse setor de farmácia do estado. Aí eu preciso juntar a documentação médica, prescrição, relatório, e encaminhar lá para a secretaria o pedido daquele medicamento que não está previsto no rol do SUS. Tá? A secretaria vai analisar esse pedido e entre 40 e 60 dias ela vai te dar uma resposta se vai fornecer ou não. Dá licença um pouquinho. Fica à O vontade. paciente, às vezes em 60 dias, ele não aguenta por ser sério, às vezes a doença, né? Complexa. Podemos entrar com uma liminar para vir o remédio mais rápido? Hoje em dia, eu vou testar um pouquinho, a gente fala muito de judicialização. A gente quer evitar ao máximo a judicialização e quer tentar resolver as coisas da forma amigável. Sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pedido de urgência, vai tentar conversar lá com o pessoal da secretaria e dizer, olha, a gente tem urgência nisso. Sim. Então fornece com urgência. As secretarias normalmente colocam lá que tem prioridade de tramitação aquele processo, que é um direito que o paciente tem, e aí ela analisa um pouco mais rápido e normalmente vem mais rápido essa demanda. Se for esperar o tempo deles, de repente o paciente não... Nós tivemos um caso recente da Poliana. Que veio a óbito e o remédio não veio ainda. O caso da Poliana é um pouquinho mais complexo, a gente não teria muito tempo para conversar sobre, mas depois eu posso até te explicar o que aconteceu no caso dela. Tá. Mas aqui, normalmente, os medicamentos eles não estão previstos no rol de cobertura do SUS, mas eles têm registro na Anvisa e têm regulamentação no mercado interno. Então, por isso, passa pela Comissão de Farmacologia e ela avalia ou não a viabilidade de fornecimento daquele medicamento. O tempo de espera da pessoa já é curto, né? E dá para pedir prioridade também. Tá? O que às vezes acontece, que nesse comitê aí, por ser um outro CID, é que as pessoas podem receber. E o que acontece é que às vezes, que nem, por exemplo, 6 meses atrás, eles pararam de dar essa medicação, no caso da minha irmã, e aí pede para entrar em contato. Aí ela pega e manda por e-mail. Aí eles ligam em casa e falam, olha, ainda não chegou, tal. Isso numa base de 4, 5 meses que já está essa história. Não, 4, 5 meses é muito tempo. É muito não tempo. esperar tudo isso, não. Mas está acontecendo. Tá, e nesse caso, é possível judicializar. Mas aí a gente tem que conversar e analisar o caso específico. Não, porque isso eu achei interessante, acontecendo. porque quando aí eu tive que ir por um outro motivo, na outra, como é que se fala? Aí é alto custo, mas porque tem um local que é para medicações assim, que é CID diferente do estado, e tem a do município de alto custo. Como eu disse no começo, a gente tem 3 níveis de saúde pública no Brasil. Sim. E aí, assim, as 3 são responsáveis por promover saúde. Normalmente, a gente tem também nos municípios
farmácias públicas que analisam também pedidos de medicamento. E o Estado e o município não pode se negar a receber esse pedido, porque ele também tem a obrigação de promover saúde. Então é possível que a senhora consiga ver o município também. Não, é que eu percebi agora que, por exemplo, no município a medicação tinha, mas eu acho que é para aqueles CIDs que já aquela medicação vai. Mas para os outros CIDs que vai em outro local, a medicação não estava indo. A gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado, porque a gente tem diretrizes médicas que regem o fornecimento de medicamento no Brasil. O SUS trabalha a partir dessas diretrizes médicas. O que são essas diretrizes? São estudos médicos que entendem que determinada medicação serve para determinado tipo de doença. Então a gente tem um estudo que foi feito que diz que aquele medicamento é utilizado para aquela doença. E aí assim, eventualmente, pode existir um médico que entenda que aquele medicamento que seria para uma outra doença serve para a doença que ele está tratando. Aí ele vai ter que fazer um relatório muito bem justificado, muito bem embasado. Não, estava recebendo normal. Para justificar por que ele está prescrevendo para uma doença que tem sido diferente. E aí a Comissão de Farmacologia também pode submeter esse pedido a um comitê médico que eles têm, que vai analisar. Eles passaram, foi tudo. Não, estava recebendo normalmente, aí parou. Sem justificar para a pessoa. Interessante que eles não respondem por e-mail, eles ligam em casa e falam, não chegou. Vamos fazer o seguinte, depois a gente pode não, analisar o seu caso concreto e a gente vê o que está acontecendo, a gente liga lá, tenta descobrir o que está acontecendo, tá bom? Beleza. Então, tá. Mas esse é o procedimento comum, tá, gente? Esse é o procedimento normal, é assim que deve acontecer. É claro que a gente tem no sistema algumas distorções, a gente está vivendo um momento de crise, o Estado está com uma certa falta de dinheiro. Tudo isso dificulta um pouco mais o acesso do paciente ao SUS e àquilo que ele deveria promover. Tudo bem? Então, deixa eu só falar uma coisa sobre o SUS antes de entrar no auxílio doentes. O sistema SUS, ele sofre principalmente por dois motivos. Falta de gestão ineficiente e falta de recursos. A gente tem no Brasil uma lei que determina que até 8% deve ser investido e é 8% investido. A gente tem projetos que querem melhorar isso para 10%, que seriam excelentes, porque seriam mais recursos investidos à saúde. A gente precisa mesmo, a gente tem um sistema que atende a todo mundo, a universalidade, atende a todos, de norte a sul, independente de qualquer coisa, mas que é subfinanciado. A gente tem poucos recursos investidos no SUS. Tá? Então, melhorando o investimento, melhora o sistema. E a outra coisa é a gestão. A gente tem problemas sérios de gestão. A gente tem desvios de verbas, a gente tem, às vezes, desperdício de dinheiro público, a gente tem uma série de coisas que atrapalham a funcionalidade e a eficiência do sistema. Uma outra pergunta medicações que não estão que já estão sendo usadas nos Estados Unidos, por exemplo, para proteção da medula, e que agora parece que já foi autorizada pela Anvisa aqui no Brasil, em outubro. Parece que aí não tinha sido regulamentada a questão de preço, mas parece que agora também já tem no mercado para ser importada para o Brasil, para quem tem problema de medula, assim, Deixa eu até generalizar nesse caso, pegar o seu exemplo e vamos generalizar um pouquinho. A gente tem no Brasil um sistema que é um sistema de regulamentação de medicações. Ela passa primeiro pela Anvisa, depois passa por alguns setores do Ministério da Saúde para regulamentar preço, mercado e etc. Às vezes o medicamento não foi aprovado pela Anvisa, mas é aprovado em 90% dos países do mundo. É um medicamento que tem eficácia comprovada, mas no Brasil ainda não está sendo utilizado. E os médicos têm acesso a essa tecnologia. Quem pode comprar, importa e usa. Quem não pode, não tem o que fazer. Esse é um dos casos de judicialização que a gente vê. Então, nesse caso, você precisa entrar com uma ação judicial, porque esse medicamento não tem regulamentação no mercado brasileiro. Brasileiro. A gente vai via o convênio fala que o plano não paga, aí então tem que ir via judicial. E aí, você pode, nesse caso, especificamente nesse caso, quando o medicamento não tem regulamentação no mercado brasileiro, precisa de autorização judicial para utilizar esse medicamento aqui no Brasil, porque qual que é a ideia? Eu não tenho segurança da eficácia desse medicamento, não tenho segurança quanto aos efeitos colaterais, etc. Porque a Anvisa, que é o órgão responsável por isso, não falou nada sobre isso. Então eu preciso que o juiz autorize a determinação de utilização desse medicamento. E aí eu preciso embasar isso para o juiz, eu vou precisar de um relatório médico, eu vou precisar de estudos, para que o juiz, com segurança, determine o fornecimento. Aí não tem jeito, precisa ser ação judicial mesmo. Não, mas agora tem esse medicamento, principalmente,
já foi pela Anvisa, já foi Já foi aprovado pela aprovado. Anvisa. Agora Quando ele é voltou. aprovado pela Anvisa é mais fácil. Os planos de saúde normalmente negam, mas depois de uma conversa eles costumam conceder. Mesmo se o plano da pessoa não pague medicação? A gente vai ver daqui a pouquinho quais são as obrigações dos planos de saúde. É que agora parece que mudou, eu vi agora nos últimos dias, aí parece que... A gente vai conversar, tá bom? Então tá. Então, sobre o SUS, é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o tratamento do SUS, alguma colocação? Pois não. Doutor, talvez essa não seria uma pergunta para o senhor responder, mas como deputado, é a pessoa certa para a gente perguntar. Porque eles falam que o governo dá o remédio de alto custo. Tudo bem, alto custo seria aí 500, 600, até mais. Mas para quem ganha, para quem é assalariado, para falar mais um português, salário mínimo, 80, 100 reais é alto custo. Como fica nessa história? No Brasil, a gente tem as farmácias populares que disponibilizam medicamentos que normalmente não se configuram como alto custo, mas que o Estado também tem a obrigação de promover porque faz parte do tratamento do paciente. Então, eventualmente, se um desses medicamentos não é fornecido por essa farmácia popular, o paciente tem o direito, e ele pode, fazer o requerimento numa das farmácias, seja do Estado, seja do município, para que o medicamento seja fornecido. Então, você pode, mesmo que não esteja lá na farmácia, pedir que eles forneçam. Dizer, olha, eu preciso desse medicamento porque o médico forneceu. E aí... Mas, olha, a burocracia. Bom, eu não sei, porque eu sei que no meu caso, às vezes eu chego a gastar 200, 300 reais de remédio, que não é do caso, isso não posso justificar. Uma coisa não justifica a outra, que é fora dessa lei. Mas para mim, por exemplo, no caso que sou assalariada, que pagou... Aí tira de alto custo. Entendi. Mas nos municípios existem setores específicos para isso. A senhora vai ter que fazer o requerimento, vai dar um trabalho, infelizmente, é uma burocracia, vai dar um trabalhinho, mas a senhora vai ter que fazer isso. Se a senhora quiser, conta com a nossa ajuda. Eu mesmo tenho uma receita aqui na minha bolsa. Está aqui na minha bolsa, não, eu deixei lá para minha filha. Uma meia de R$185, um creme para perna de 35 e um outro remédio de 90 e poucos reais. Lembra que eu disse no começo, né? Vira alto custo para mim que sou assalariada. A integralidade do serviço de saúde. O Estado tem que promover tudo aquilo que é necessário para o seu tratamento. Então, se o médico prescreve uma meia que é essencial para o tratamento, o Estado tem que dar condições para a senhora ter acesso a essa meia. de compressão, né? Então, ele vai fornecer também. E aí, se a senhora tiver com dificuldades, nos procure que a gente te ajuda nesse sentido. Não é fácil, não. Tá? Alto custo, às vezes, 4, 5.800 reais um remédio para uma pessoa que ganha 5, 6 mil, aí é alto custo. Mas para um assalariado, 80, 150 reais é alto custo. Vamos conversar depois. Tá bom, muito obrigada. Então, tá. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios previdenciários. Lembrando que o Estado existe para promover o bem das pessoas. E aí ele entende que às vezes a gente está numa situação de fragilidade, que a gente não tem condições de trabalhar. E aí, por isso, ele promove alguns direitos que são essenciais. E aí, os direitos previdenciários se enquadram nesses direitos. Tudo bem? O primeiro tipo de direito previdenciário que a gente tem, que é essencial para o paciente com câncer, é o auxílio-doença. O que é auxílio-doença? O auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário que é dado ao trabalhador que, por alguma situação, por alguma condição de saúde, não consegue trabalhar, não tem capacidade laborativa. Essa falta de capacidade laborativa, essa falta de aptidão para o trabalho, ela é provisória, ela é temporária. Então, por um tempo, o trabalhador não poderá trabalhar, e aí ele tem o direito de ir ao INSS, que é o órgão previdenciário, e pedir o benefício. Nos primeiros 15 dias, a obrigação de pagar o salário do empregado é da empresa. Depois de 15 dias, é do INSS. Tudo bem? Importante. O que eu preciso para ter acesso a esse benefício? Precisar de um relatório médico, agendar lá no INSS uma perícia, me submeter à perícia, e aí vai ser concedido o benefício. Tá? Diga. Pois é. Em questão da perícia, que é uma perícia agendada. Isso a empresa se dispensou. Qual o procedimento nisso? Existe alguma lei que já pelo menos ouvi dizer, mesmo se tendo desempregada, se você pagou durante um tempo, você tem direito a esse benefício de se afastar durante certo tempo? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, se você estava afastada, a empresa não pode te demitir, porque o seu contrato de trabalho está suspenso. A empresa não pode demitir o trabalhador enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso.
essa demissão tem uma ilegalidade aí, que dá para você questionar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai ver depois que pacientes com câncer não têm estabilidade, mas têm uma certa garantia de emprego, que é concedida jurisprudencialmente. Então, pacientes com doenças graves não podem ser demitidos, porque ele está numa situação de vulnerabilidade e essa demissão pode ser considerada arbitrária ou ilegal. Então, tem uma segunda coisa aí. Terceira coisa, o paciente que fica doente, ele tem uma carência, a gente chama um prazo de carência de 12 meses. Então, eu posso ficar 12 meses sem pagar INSS, se eu tiver uma doença grave durante esse período, eu tenho acesso ao benefício. Tá? E uma outra coisa importante, a gente tem uma outra carência, que é, normalmente, nos benefícios previdenciários, eu tenho um tempo mínimo de contribuição. Regra geral, 12 meses. Eu preciso contribuir 12 meses para ter acesso aos benefícios. No caso da doença grave, não. Então, se eu tenho uma doença grave, eu posso ter sido registrado há 15 dias. Eu tenho direito. Eu não tenho período mínimo de contribuição. Tudo bem? Eu não respeito esse prazo. Pois é. Na época em que eu tive diagnóstico da doença, eu já tinha 20 anos pago de INSS e fazia 2 anos que eu não pagava. E fui para a perícia. Eles não me concederam. Porque 2 anos, o prazo mínimo é 1 ano. Então, eu posso ficar 1 ano sem pagar. Dentro desse período de 1 ano, eu tenho direito ainda. Se eu ficar mais de 1 ano, aí eu tenho mais direito. Então tá bom, tá esclarecido. Obrigada. Então tá. A última coisa importante, se caso seja negado, no INSS a gente tem um recurso administrativo, que é um pedido de reconsideração. Então eu posso pedir reconsideração da decisão que negar o benefício. Tudo bem? Outro benefício é a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, a gente precisa cumprir, ou melhor, a gente não precisa cumprir prazo mínimo de contribuição, e a doença, o afastamento, a incapacidade tem que ser permanente. Então tem que ter uma condição de que eu não posso trabalhar por muito tempo ou por o resto da vida. Então eu tenho que comprovar que eu não posso trabalhar por muito tempo ou por o resto da vida. Isso é importante, viu, gente? Os pacientes normalmente ligam pra gente e falam assim, eu estou sem trabalhar porque eu estou doente, mas eu quero me aposentar. Não, o médico vai avaliar e ele vai ver que a sua condição, a sua doença pode ser revertida. Você pode voltar a ficar bem, ter condições de trabalho, então ele vai conceder o auxílio doença, vai te submeter a perícia de tempos em tempos. Ele só vai conceder a aposentadoria por invalidez se ele perceber que aquela doença tem um caráter de permanência, vai ficar muito tempo ou não tem cura. Aí ele vai te conceder a aposentadoria por invalidez. Tudo bem? E lembrando uma coisa que é bastante importante. A gente recebe muitas ligações de pacientes com LMC em estágio inicial que querem um afastamento, querem auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Algumas doenças têm um caráter que possibilitam uma qualidade de vida. Dá para o trabalhador, dá para a pessoa, para o trabalhador, a condição de trabalhar ou até mesmo de se adaptar, fazer outra função. Nesses casos, a Previdência não vai conceder o benefício porque ela entende, e a lei diz, que você pode fazer uma outra coisa ou que você tem condições de trabalhar. Por isso, o benefício não é concedido. Tudo bem? Então tá. Alguma dúvida, Mari? E no caso, se não for pela doença, mas por outras coisas à parte, por exemplo, com o CID juntamente com o CID de depressão ou alguma outra coisa, isso junta ou não? Junta, é uma avaliação global. Então, essa é uma condição de saúde global. Você pode ter, por exemplo, alguns pacientes que têm mieloma múltiplos, que têm algumas sequelas no dia da doença, que fazem que o paciente, por exemplo, tenha fraturas, ou indisposição, e aí fazem que o paciente não consiga trabalhar. Então ele não vai se aposentar por conta da doença em si, mas por conta daquilo que ela ocasionou. E aí ele consegue ou a aposentadoria ou auxílio doença nesses casos. Tá? Então é analisado o contexto geral. Cada caso que se for o mieloma múltiplo, né? No caso dos 25%, eles negam mesmo invalidez, viu? Porque eu passei na perícia e com o laudo do médico, tudo, ele explicou mieloma múltiplo, é raro na idade, ela está no momento de disponibilidade de trabalhar, né? Ele suspendeu, tem uma nova perícia para passar, ele falou, moça, sou eu que sou médico, eu sei como ser médico. Eu falei, mas se ele escreveu aqui, ele não está, eu não queria ter esse laudo, mas infelizmente, né? No caso dos 25%, que diz que pacientes com invalidez, que precisem de alguém do lado o tempo inteiro cuidando dessa pessoa, tem direito a um acréscimo de 25% sobre o benefício, seja auxílio doença, seja aposentadoria, enquanto aquele paciente tiver uma condição que precise de alguém o tempo inteiro do lado dele, tem direito ao acréscimo de 25%.
normalmente é concedido a pacientes que são cegos, que estão de cama, que é uma condição mais extrema de saúde, tem direito a esse acréscimo, tá? No seu caso, eu acredito que ele avaliou isso, então você não sei se você estava de cama, não sei como que era a situação no momento que você requereu. Quando ele foi me visitar, estava 48 dias na UTI. E ele não é mesmo, ele suspendeu. Só que toma cuidado, porque tem que analisar a condição de permanência. Ele te viu naquele momento você estava na UTI, mas ele previu e viu que você ia melhorar, que você ia sair, que você teve uma vida normal. Então você fala acamado permanente. Isso, uma condição que precisa de alguém para trocar fraldas, coisas desse tipo. Tá bom? Tá. Outro benefício previdenciário que a gente tem é o benefício de prestação continuada, que todo mundo chama de LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social do Brasil, é a sigla de Lei Orgânica da Assistência Social do Brasil, que previu um benefício para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma, que têm uma renda muito baixa. Esse benefício é um salário mínimo que é pago. Normalmente não, a regra é para deficientes, pessoas com câncer, e idosos com mais de 65 anos, que têm uma renda familiar mínima de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então é feita uma análise de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Se naquela família, cada integrante recebe 1/4 de salário mínimo, tem direito a esse benefício, ou até 1/4 de salário mínimo tem direito a esse benefício. A ideia aqui é dar uma ajuda para quem não tem nada. Então, é preciso comprovar a doença, então a gente tem 2 perícias nesse caso. A INSS fará 2 perícias nesse caso. Uma perícia médica, para constatar a doença, e uma perícia social. Vai um assistente social até a casa daquela família e vai analisar as condições sociais daquela família. Tudo bem? Tá? Outra coisa importante, para receber o benefício de prestação continuada, a pessoa ou alguém daquela família não pode receber outro benefício previdenciário. Se na casa tiver alguém aposentado, recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não terá direito ao benefício. Tudo bem? Então tá bom. E como que eu faço para conseguir os benefícios? Eu tenho que ir ao INSS, até uma agência da Previdência Social, agendar uma perícia, ou melhor, fazer um requerimento, preencher um pedido de requerimento, formulário de requerimento, e agendar uma perícia. É possível fazer também pelo site. Posso fazer a solicitação lá pelo previdência.gov.br, imprimir o requerimento e agendar no INSS. A gente tem ainda um telefone, que é 135, que é o telefone da Previdência Social, funciona bastante. Por lá você pode tirar dúvidas ou agendar o requerimento desses benefícios. Tudo bem? Diga lá. A pessoa que recebe LOAS, ela pode requerer o TFD? Pode, porque o TFD não é um benefício previdenciário. A natureza é outra, pelo menos eu entendo dessa forma. Se você tiver uma decisão legal que negue, a gente pode discutir judicialmente, porque eu entendo que a fonte pagadora é outra, não é um benefício previdenciário. Tá? É o próximo que eu falar. TFD. O que é o TFD? É o tratamento fora de domicílio. O que é esse direito? É uma ajuda de custo que os municípios e os estados dão para quem faz tratamento fora do seu local de residência. Então, o paciente mora num lugar e naquele local não tem o tratamento para a doença dele. Ele é encaminhado pelo médico para fazer tratamento em outro local e a regra é que esse local seja a mais de 50 km de distância. O município e o estado concedem uma ajuda de custo para esse paciente. Tudo bem? Como que eu faço para conseguir esse benefício? Eu preciso ir normalmente à prefeitura, à Secretaria Municipal de Assistência Social, pegar o formulário, levo para o médico que encaminhou, ele preenche esse formulário. Às vezes eu preciso também levar para o médico de tratamento. Depende muito de município para município. Cada município tem regras próprias para a concessão desse benefício, tá, gente? E aí eu tenho direito a esse benefício. Existe uma tabela do governo federal que fixa qual é o valor dessa ajuda de custo. Nunca é o valor integral que você gasta, é um valor que chega a 60% mais ou menos do valor, e aí você tem direito a essa ajuda de custo. E se não for para consulta ou tratamento? Por exemplo, eu sou de outra cidade e venho aqui para São Paulo. Que nem aqui é informativo, lá minha cidade não compõe isso, então ela libera. Como que eu posso fazer a ter direito nisso? Porque é uma briga, eles falam que porque não é convênio, não é particular, mas não é do SUS. Aí onde eu expliquei, mas é uma ONG, então acaba ficando meio... A gente tem que tomar muito cuidado, porque a primeira coisa importante que a gente tem que saber,
o tratamento é concedido só para pacientes do SUS. Então, o tratamento tem que ser no SUS e o local de tratamento tem que ser no SUS também. Então, dentro do sistema SUS, a ideia é, o Estado não te possibilita o tratamento aqui nesse local onde você mora, você vai fazer em outro lugar, então eu vou cobrir as suas despesas porque a responsabilidade minha de dar o tratamento aqui. Essa aqui é a ideia, tudo bem? Então tem que ser dentro do sistema SUS. A partir do SUS e vou para o SUS. No Tá? caso que aqui é informativo, Não né? entra. Não entra. E outra coisa, alguns municípios não disponibilizam o pagamento da ajuda de custo, mas disponibilizam o traslado, por exemplo. Então o município te leva e te traz, ele disponibiliza uma van, um ônibus que te leva e te traz para o tratamento. Então nesse caso ele também não é obrigado a pagar porque ele está te ajudando a fazer esse tratamento. Tá? Eu estou vendo aqui na cartilha, para quem não tem aí, quem não estava sabendo. Depois eu falo da cartilha para vocês. Depois acho que foi distribuída aí. Esses valores são suficientes, esses valores que são oferecidos no TFT, eles são suficientes para o tratamento do paciente à distância? Foi o que eu te falei, é uma ajuda de custo. A tabela é super defasada. Eu não tenho ela aqui, mas ela está disponível lá no site do Ministério da Saúde. É uma tabela que chega entre 50% e 60% do valor que o paciente efetivamente gasta para fazer o tratamento. Eu já vi inúmeras decisões judiciais que obrigam o município e o Estado a pagarem o valor integral do tratamento. Mas aí é via judicial. A regra geral é que ele faça via, que ele alcance a ajuda de custo mesmo. Mas já houve casos de paciente conseguir realizar o tratamento tranquilo, apenas com esses valores que são oferecidos. Como eu te falei, ajuda de custo. Não é para cobrir tudo, é só uma ajuda. O Estado diz assim, estou te ajudando, né? Não estou te financiando. Tá? Outro direito que também é bem relevante é o saque do fundo de garantia e do PIS. A ideia aqui, gente, é que quando o paciente começa um tratamento de uma doença grave, ele está numa situação de vulnerabilidade, ele vai investir em tratamento, ele vai investir em alimentação, em cuidados, e ele vai precisar de uma ajuda financeira. E aí o Estado autoriza você a retirar, a sacar o seu fundo de garantia ou o PIS. Como fazer isso? Todos nós, todas as pessoas que trabalham nas estradas, contribuem lá com o fundo de garantia e tem lá um saldo que é depositado mensalmente. Se você ficar doente, você vai pedir para o seu médico um relatório, ele vai expedir lá um relatório dizendo qual é a doença que você tem, vai dizer qual é o CID dessa doença, você vai até a Caixa Econômica Federal, leva sua carteira de trabalho, seus documentos pessoais e esse relatório médico. E dá entrada no pedido de levantamento do fundo de garantia. Esse direito é para o próprio paciente, então o paciente que está doente, ou para um dependente, pode ser a mulher ou filhos, ou alguém que esteja sob cuidado dele que seja declarado como dependente. Tudo bem? Então eu posso levantar o fundo de garantia ou o PIS. Só tomem cuidado que esse PIS aqui não é aquele PIS que normalmente o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos saca todo ano. Esse PIS aqui é um saldo que ficou quando mudou a Constituição. Os trabalhadores que até 88 contribuíram com o PIS, tem lá um fundinho, tem lá um valor que é guardado e pode fazer o levantamento do PIS. Tá? Normalmente, é bem eficiente isso aqui, você dá entrada e em 5 dias sai o valor depositado. Bem? Isenção de tributos na compra de veículos, ICMS, IOF, IPI, IPVA, é um direito que também o pessoal liga bastante perguntando. Quem tem direito a essa isenção, que chega a 40% do valor do veículo? Os pacientes que tiveram uma doença e que, decorrência da doença, têm necessidades especiais, ou ficou com uma limitação de movimento, ou com alguma sequela. Esses pacientes têm direito à compra do veículo. Então, é muito comum o paciente falar assim, eu tenho câncer, tem direito a essa isenção? Não necessariamente. Você vai se submeter a uma perícia do DETRAN. Essa perícia do DETRAN vai analisar as suas condições físicas. Se for identificada uma limitação ou uma sequela em razão da doença, você terá direito ao benefício. Se não ficar confirmado essa limitação, você não tem direito. Normalmente, os pacientes com linfoma, que tiveram nódulos embaixo dos braços, e aí tem uma dificuldade de movimento, pacientes com mieloma, que têm dores ósseas, que têm uma necessidade especial, então esses pacientes têm direito à isenção. Tá? Com essa perícia, com o resultado dessa perícia do DETRAN, aí o paciente dá entrada nos órgãos de tributação. No caso do Estado, a Secretaria Estadual de Finanças ou Secretaria Estadual da Fazenda,
e no caso da União, a Receita Federal. Tudo bem? Rodízio de veículos. Para ter direito ao rodízio, o paciente tem que estar em tratamento, comprova que está em tratamento, emite um formulário lá no site da DSV, do DSV, Departamento de Operações do Sistema Viário, e junta a documentação médica comprovando que está fazendo tratamento, e aí tem direito à isenção do rodízio. No dia de tratamento, ele pode ir tranquilamente, sem se preocupar se der rodízio ou não. Tá bom? O carro tem que estar no nome da pessoa ou eu... Não necessariamente. Ele pode indicar um veículo para condução. Tá? E mesmo eu posso ser o pai do paciente, e aí eu posso fazer isso também. Tá bom? E pai de paciente consegue fácil? Consegue. Só que é um veículo por pessoa. É, isso que eu ia perguntar, não só. É, um por pessoa. Não vale colocar a frota inteira, não. Por último, transporte urbano. Pacientes com câncer, durante o tratamento, muito importante, tem direito à isenção da tarifa de transporte público. Tá? Então, ele pode requerer lá na Secretaria Estadual e na Secretaria Municipal um cartão de isenção, e aí ele tem direito a passe livre, como dizem por aí, ao transporte público. Só que tem que ser durante o tratamento. A gente tem uma discussão aqui, porque a lei fala que é durante o tratamento quimioterápico, radioterápico ou cobalterápico. Só que a gente já tem decisões que dizem que não. Então, o paciente pode ter terminado essa fase de tratamento e está em acompanhamento, ele precisa ir muito ao hospital. Nesses casos, tem sido concedido benefício também. Tá? Só que é importante comprovar que está em tratamento. Diga. Pessoa aqui? A pessoa que tem uma imunidade baixa, que não pode pegar, por exemplo, transporte público e que mora distante, ela não tem direito a uma ambulância para ir buscar ela para fazer as consultas periódicas? Dentro do SUS, o paciente, depende do município, tem município e município. Tem no município de São Paulo, tem um sistema de transporte para pacientes. E aí você tem que procurar a Secretaria Estadual que faz isso. Eu moro em São Caetano, por exemplo, mas São Caetano também tem esse sistema de transporte. Mas se você quiser da Secretaria Estadual e querer benefício. Santa Isabel para cá mesmo é uma facilidade. Isso a prefeitura direto. Funciona, né? Vem a perua 2 vezes por semana, lotada, vem, espera os pacientes, leva embora. É uma maravilha. Legal. Diga lá, pode falar. Então tá, gente. Deixa eu passar aqui. Outro direito que o pessoal também procura bastante é o direito de quitação de financiamento. O paciente, quando está com câncer, ele sempre pergunta: eu tenho direito à quitação do financiamento da casa própria, do financiamento do veículo? Depende. Depende do contrato que você assinou quando você contraiu aquele financiamento, aquele empréstimo. Então, quando você contrata o empréstimo, normalmente esses contratos têm uma cláusula de quitação em caso de invalidez. Então, se o paciente contratou e tinha lá uma cláusula de quitação em caso de invalidez, ele terá direito a isso. Tome muito cuidado, porque atualmente os bancos têm colocado a cláusula da seguinte forma: o paciente ou a pessoa terá direito à quitação na proporção da sua contribuição de pagamento. Então, se é um casal que cada um paga 50% do financiamento, terá direito a 50% de quitação. Tudo bem? No caso, aconteceu comigo, eu fui pedir um financiamento para a compra da casa própria. E no formulário, coloquei LMC. Foi negado. A gente tem no Brasil, alguns pacientes perguntam se ele tem direito a financiar com algum benefício. Não, infelizmente não tem nada que determine a facilidade de contrair financiamento com benefício. E aí o paciente ainda corre esse risco do banco perceber que você tem uma doença e ele entender que você pode vir a falecer durante o financiamento e não quitar. Sim, e mas não o pagar. próprio banco me negou o financiamento pela taxa de juros de aquisição da casa própria. Mas, alguns dias depois, ele aprovou o CDC, do mesmo valor que eu tinha pedido no financiamento da casa própria. 9% ao ano, aí não podia, mas aquele de 9% ao mês podia. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês: nenhuma instituição, nenhum órgão, nada pode discriminar um paciente com câncer, com uma doença grave. Então, ele não pode negar para você o financiamento, dizendo que você tem uma doença e não vai te negar. Mas ele não vai dizer isso. Exatamente. A dificuldade é comprovar que você não teve acesso àquele produto porque você tem a doença. Mas se ele fizer isso, se isso ficar claro, você pode inclusive acionar um
Poder Judiciário, essa instituição, porque é Isso já discriminatória. essa aconteceu em 2011, faz tempo, estou pagando, mas realmente eu perdi o financiamento por causa da doença de casa própria. Mas o CDC foi aprovado, com taxa de juros lá em cima. Lisson Capelli. É o sistema, não tem jeito. Tá? Garantia de trabalho e estudo. É um direito que também todo paciente com câncer tem. O que é isso? O paciente que tem câncer, ele tem direito, o paciente que está estudando, a ter acesso ao material de estudo e a fazer as provas ou trabalhos e a submeter ao método de avaliação pela instituição de ensino. Então, a instituição de ensino tem que disponibilizar para o paciente material de estudo e métodos de avaliação que garantam aquele paciente a dar continuidade no estudo, seja em qualquer nível que ele estiver, seja no primário, secundário, superior, como dizer antigamente. Então, seja qual for o nível, ele tem direito ao acesso à educação. Tá? Isso é uma garantia. A outra coisa é com relação ao trabalho. Não há no Brasil nenhuma lei que garanta estabilidade do paciente com câncer. A gente tem alguns projetos de lei nesse sentido, mas nenhuma lei aprovada. O que a gente tem? Jurisprudência. A gente tem os tribunais dando decisões que entendem que o paciente de doença grave, que é demitido, tem direito a ser reintegrado, porque essa demissão é presumida arbitrária ou ilegal. Ela é discriminatória. A empresa está discriminando o paciente porque ele tem uma doença grave e por isso mandou embora. Então isso não pode. Isso fere a dignidade da pessoa e aí é arbitrário. Então, o paciente tem direito à reintegração ou indenização pelo período que ele ficaria trabalhando ou que se presume que ele ficaria trabalhando. Tudo bem? Então, se isso acontecer com o paciente, cabe uma ação judicial para tentar reaver o emprego. Certo? Isenção de imposto de renda. Pacientes com câncer têm direito à isenção de imposto de renda só aqueles que recebem benefício previdenciário, aqueles que são aposentados, recebem pensão ou reforma. Essa isenção não é para todos os pacientes, tudo bem? O paciente que está na ativa, que tem vida profissional normal, não tem direito à isenção, só aqueles que são aposentados. Tá? A gente até viu algumas decisões judiciais que estendem esse benefício da isenção sobre a reforma, aposentadoria ou pensão para o salário daqueles que se aposentaram e continuam trabalhando. Mas é uma situação muito específica, e aí a gente tem jurisprudência nos dois sentidos. Tem juiz que dá e tem juiz que não. Então não é uma segurança, a gente não tem esse direito. Tá bom? Uma pessoa que tenha, por exemplo, leucemia mieloide, LMC, ela é considerada um câncer? Isso é um câncer. É porque às vezes eles consideram como hoje as doenças hematológicas, ou às vezes eles são doenças mieloproliferativas e tal. E aí fica difícil, porque às vezes a pessoa não sabe que tem esse direito de não ter essa isenção. Né? O que a gente tem, na verdade, é algumas decisões que dizem que quando o paciente está estabilizado, ele perde o direito. Só que o entendimento que está predominando é o seguinte: o paciente necessita de atendimento especial, ele precisa tomar medicamento, ele tem cuidados especiais. Se tiver cuidados especiais, ele faz jus ao direito. Então ele tem o direito se ele tiver sob cuidados especiais. Então o paciente de LMC, por exemplo, ele vai tomar remédio para o resto da vida dele. Sim, é uma doença crônica. Se ele vai tomar remédio para o resto da vida dele, ele tem direito à isenção. Porque qual é a ideia dessa isenção? É um dinheiro que eu estou pagando para o Estado, que ele está revertendo para você investir no seu tratamento. Essa é a ideia. Então, se você precisa investir no seu tratamento, você tem um benefício de isenção. Agora, tem pacientes, por exemplo, que não precisam tomar remédio, LMC, por exemplo, não precisa tomar remédio. Dá para você ver bastante tempo sem tomar medicação. E aí, mas nesse caso, é complicado. É uma neoplasia, mas não precisa de tratamento, entre aspas, só acompanhamento. Por causa disso, eles negam o benefício. E aí, quando a pessoa vai fazer a declaração, ela tem que pôr... Importante, muito importante. Mesmo que eu tenha o direito à isenção, mesmo que eu seja isento do pagamento de imposto de renda, eu tenho que continuar declarando. A declaração é uma obrigação e o pagamento é outra. Eu tenho que continuar declarando, porque se eu não declaro, eu estou descumprindo a obrigação e eu posso pagar multa por isso, e da multa eu não sou isento. Então, mesmo que eu não pague, eu declaro. Declara, e aí quando dá o valor? Você vai ver que acontece da seguinte forma. Quando eu vou atrás desse direito, eu preciso juntar lá. Eu vou até o órgão que paga, o INSS, por exemplo, e faço um requerimento de isenção de imposto de renda. Comprovo a doença, me submeto a uma perícia, e aí fico registrado. O INSS deixa de recolher o imposto de renda de você. E aí depois, porque ele é retido, né? Você recebe e já vem descontado lá da sua folha. Sobre isso você deixa de pagar, na verdade. Então você faz a declaração normalmente, como se tivesse pago, mas não pagou. Entendeu?
Alguma dúvida, gente? Você compra um remédio, Estão acordados aí? Como é que é? Ela está falando aqui se compra um medicamento. Se eu dependo do medicamento caro, eu vou lá e compro e declaro no imposto de renda, é devolvido. Porque a gente não tem como. Você tem restrição. Dá para pôr? Daí Porque não tem local lá para pôr medicamento. Tem na restituição. Na restituição. Tem lá. Com certeza. Pessoal, já fiz isso várias vezes. e quando qualquer desses direitos é violado, ou me é negado, ou é ameaçado de violação, o que eu faço? Eu tenho alguns caminhos. Eu posso acionar o Poder Judiciário por meio da Defensoria Pública, dos juizados especiais ou um advogado particular. Então, tive um direito negado, eu procuro a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem um critério de renda, no caso de São Paulo, 3 salários mínimos. Então, se você recebe até 3 salários mínimos, ou a renda familiar é de 3 salários mínimos, pode acionar a Defensoria Pública. Tá? Lembrando que a gente tem Defensoria Pública estadual e federal. Cada uma atua numa área. A federal é quando eu tenho uma ação contra a União, INSS, tudo bem? E a estadual, nos demais direitos, contra o Estado. Tá? Juizados especiais. Nos juizados especiais, eu posso ir com advogado ou sem advogado. Então, eu tenho juizado especial federal, estadual também, federal e INSS, estadual para os demais direitos. E eu posso acionar sem advogado. E aí, eu nunca recomendo ir sem advogado no juizado especial, porque você fica em defasagem, você não tem os seus direitos plenamente defendidos sem um advogado. Então, é sempre bom ter um advogado do lado nessas situações, tá bom? E advogados particulares, que você tem a liberdade de contratar sempre que você precisar. Tá? O que é mais viável? Mais simples? Depende muito. As defensorias públicas funcionam muito bem, tem uma filinha lá normalmente, mas funcionam muito bem. Então, se o paciente se enquadra nesse critério de renda, ele não tem dinheiro para pagar um advogado, pode ir à defensoria pública. Se ele tem condições de pagar um advogado, é sempre bom ter um advogado junto. É necessário, na verdade. Independente se for questão de trabalho. Independente do que... Independente do direito que está sendo violado. É claro que a gente vai ter como direcionar. Se você tem um problema previdenciário, procure um advogado previdencialista, especialista nessa área. Se é trabalhista, trabalhista. Procure um advogado especialista naquele assunto. Essa que é a ideia. E um direito também muito importante que as pessoas esquecem é que pacientes com doenças graves têm prioridade de tramitação de processos. Tudo bem? Então, o processo do paciente com doença grave, câncer, tem prioridade de tramitação. Ele anda mais rápido, o juiz vai dar prioridade para ele. Tá? Essa é a regra. Até no recebimento de precatório. Você ganha uma ação contra o Estado, você tem direito a receber mais rápido do que as demais pessoas. Você tem prioridade na fila. Tá bom? E esses processos também são administrativos. Se tiver um processo que está tramitando lá na prefeitura, lá na Secretaria Estadual, também tem prioridade de tramitação. Tudo bem? Planos de saúde. O que a gente vai falar sobre planos de saúde? Que é básico disso. Os planos de saúde são obrigados a cobrir todos os procedimentos, medicamentos, tratamentos que estiverem lá no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. A ANS é o órgão do Brasil que regulamenta a saúde suplementar. Então, todos os planos de saúde estão submetidos ao que diz a ANS. E a ANS sempre solta lá no rol uma lista daquilo que é básico para os planos de saúde fazerem. Então, aquilo que está naquele rol, o plano de saúde tem que fazer sem reclamar. Tem que cobrir aquele procedimento. Tá? Outra coisa que é importante é que os planos de saúde estão obrigados a cobrir todas as despesas relacionadas ao tratamento oncológico. Quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Tudo bem? Não pode se negar. Biópsia da medula, a Mil não quis cobrir. Tem obrigação de cobrir também. E é um procedimento também bastante caro. E nesses casos, o que eu faço quando o plano de saúde não quer cobrir o meu tratamento? Só um detalhe importante. O plano de saúde a gente tem normalmente prazo de carência para cobertura. Então, a gente tem um tempo mínimo de cobertura. Né? Então, a gente tem lá 24 horas para emergências e urgências. Eu faço o plano de saúde. Depois de 24 horas, eu já tenho direito a atendimento de emergência e urgência. 300 dias para partos, 24 meses para doenças e lesões pré-existentes. Então, só depois de 2 anos é que o paciente com câncer, por exemplo, que fizer um plano de saúde vai ter direito ao atendimento. Pois não. As coberturas são só para o paciente ou para o doador também? No caso de doação de medula óssea,
o plano de saúde é obrigado a cobrir também todos os procedimentos relacionados ao doador, se ele tiver doador. Não, a gente tem decisão nesse sentido. Tem. Quando eu falo aqui, galera, eu estou falando sobre decisões judiciais também que garantem o atendimento ao paciente. Então, por exemplo, quimioterapia oral. Quimioterapia oral não está prevista no rol de procedimentos básicos, mas a gente tem diversas decisões judiciais que garantem o fornecimento de quimioterápicos orais. Então, o plano de saúde é obrigado a dar aquele medicamento. O IDREC? Também. O plano de saúde é obrigado a fornecer. Isso é qualquer plano de saúde? A gente tem uma discussão quanto a... Até quando o plano de saúde foi assinado. Planos até 99 tem umas garantias de cobertura, a partir de 99 tem outras garantias de cobertura. Atualmente, predomina no Poder Judiciário a seguinte ideia. Não faz diferença. Os planos de saúde são contratos, esses contratos são continuados, então vem uma lei nova, o plano de saúde tem que se enquadrar nessa lei nova, porque dá cobertura para tudo, igualmente. Não faz distinção. Tá? É claro, gente, que quando a gente assina um contrato, a gente tem algumas variações dentro daquele contrato. Então, tem contrato que diz algumas coisas, outros contratos que dizem outro. Só que, judicialmente, a gente percebe que o Poder Judiciário tem sido benevolente com o consumidor, com o paciente, e ele entende que as cláusulas contratuais que prejudiquem o paciente devem ser desconsideradas. O plano de saúde tem que dar cobertura integral de tratamento de saúde. Tudo bem? Então tá. E 180 dias para as demais situações. Negativo. Se houver uma negativa de cobertura de tratamento, o primeiro passo é fazer uma reclamação lá na ANS. Eu tenho que ir à ANS e fazer uma reclamação. Detalhe, o convênio tem que te dar uma resposta por escrito. Ele é obrigado a dar uma resposta por escrito em 48 horas. Eles não dão, né? Estão com receio de a gente levar à frente essas coisas. O caminho que eu digo para vocês e para todo mundo. Anota o número de protocolo, o nome do atendente, o horário que você fez aquela ligação. Porque é o ônus do plano de saúde dizer o que ele falou. Ele vai ter que apresentar a gravação de como foi aquela ligação. A gente pede isso, justamente, se a gente está com uma ação, isso é possível pedir. A gente pede para o juiz que determine que o plano de saúde junte a gravação daquele atendimento. E aí vai ficar constatado a negativa. Tudo bem? E se for pessoalmente? No caso, Hoje em dia, eu acho muito difícil que você consiga falar com alguém pessoalmente. É sempre telemático. Pessoalmente. Agora está todas administradas pela mesma empresa. Vou falar com o pessoal lá do meu plano, né, pessoalmente, eles não facilitam muito, a senhora busca o que é melhor. Uma coisa que eu sempre oriento os pacientes a fazer é enviar uma notificação extrajudicial. Envia uma notificação, o protocolo do plano de saúde eu mando por e-mail. Porque aí você tem como registrar que você fez o pedido da resposta por escrito. Então faz uma notificação, vem por meio dessa solicitar a cobertura de tal procedimento e exige uma resposta em 48 horas por escrito. Você pode mandar isso por e-mail, e lá no e-mail tem um dispositivo que você pede aviso de recebimento. Então, assim que a pessoa receber, volta para você um e-mail dizendo que alguém leu aquele e-mail. E isso é suficiente judicialmente. O juiz entende que você mandou o pedido e que ele pegou. Tudo bem? É isso. Importante, esqueci. O plano de saúde tem que indicar as razões da negativa de cobertura. Vai ter que deixar lá claro por que ele está te negando esse procedimento, por que ele não deu cobertura a esse tratamento. É uma das coisas mais importantes. Tá. E é aquilo que eu estava dizendo. Houve a negativa, faço a reclamação na ANS, peço uma resposta com urgência. Eu vou confessar para vocês que normalmente esse caminho não funciona, a ANS demora muito para responder. Então, eu sempre indico para vocês. Fez a notificação, o plano continua negando, ação judicial não tem jeito. A gente evita a judicialização, a gente evita judicializar, a gente tenta conversar, mas... E se no caso, por exemplo, colocou o plano, né, ter demorado lá liberar, eu fui lá, paguei, e depois como que eu faço para eles me restituírem esse valor do exame que eu fiz? Tem que tomar muito cuidado com essa história de pagar e pedir reembolso, porque nesse caso a gente entende que vale o que está no contrato. Se no contrato tiver previsão de reembolso, você tem direito. Se no contrato não tiver previsão de reembolso, você pode ficar na mão com isso. Exceto quando o procedimento é de urgência. Você não teve tempo de pensar, você não tinha como escolher. Ou você fazer o procedimento ou a vir embora. Então, nesses casos, o contrato com o hospital e pagou. E aí você tem direito ao reembolso. Então, varia muito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem tempo para pensar, evita o reembolso. No meu caso, eu paguei na hora
de não aceitar de jeito nenhum. E aí não quiseram nem dar o recibo. Disseram que ia mandar por e-mail, que eu estou esperando há um ano. Mas a senhora não pegou nenhum comprovante? Nada. Não pode. Mas ela me falou, a minha filha estava junto, ela falou assim, não, a senhora pode estar certa que nós vamos mandar por e-mail. Não tinha ninguém do lado para provar que a senhora pagou? Só minha filha. E aí não vale como testemunha. Ele tem um princípio Não de direito deu. que não paga mal. Paga E já não é a bem. primeira vez que me acontece isso. Situação. Fala que vai mandar por e-mail e não manda. Ó, importante. Sempre que a gente pagar alguma coisa, pede recibo, Mas foi no comprovante. hospital? Ó, boa. Foi Deixa no documentado Centro todos os Hematológico aí dados, da né? Brigadeiro. Da Brigadeiro. Lojinha a gente tem. Tudo bem, gente? Não, Isso é o básico dos direitos ao paciente com câncer. A gente tem muito mais coisas, mas a gente não tem tempo. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tem um departamento jurídico aqui da Brale, eu estou lá. As meninas também estão aptas a tirar dúvidas. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato conosco. Se vocês tiverem dúvidas agora, eu vou ficar ali atrás e a gente conversa, tá? A Mirula ali, ela vem dar uma palavrinha. A gente está lançando a cartilha. A cartilha é um presente para os nossos pacientes. Nela a gente tem essas informações e muito mais. Ela é bem explicativa, tem uma linguagem fácil. Então vocês receberam, todos receberam aí? Todos. Se você não recebeu, a gente entrega depois. E se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Espero que a cartilha ajude bastante, mas mesmo assim a gente continua aqui para ajudá-los sempre que precisar, tá? Depois eu vou passar um vídeo motivacional. Tá. A cartilha, inclusive, está disponível no aplicativo do site. Importante. A nossa cartilha está disponível no site da Abrale e no aplicativo da Maravilha, né? Isso, Vocês na Rede Maravilha. fizeram o cadastro na Rede Maravilha, lá também tem, compartilhem na rede de vocês, é bem importante levar os direitos para as pessoas, tá bom? Obrigada, Alva. De nada. Então, muito bom. Então, muito gostoso estar aqui na tarde, reunido com vocês. Eu sou Mirula, diretora da Brale. Em 2002, a gente se reuniu, um grupo de pacientes e familiares, para fundar a instituição com o objetivo de contribuir para que o melhor tratamento possível estivesse disponível a todos, né? Nesses anos, a gente tem acompanhado a luta e a vitória de muitos amigos, né? A gente conseguiu superar vários desafios, mas a gente está vivendo um momento muito crítico. Normalmente eu sou super otimista, eu falo muito de Deus, que Deus guia os nossos passos, as nossas intuições, as nossas escolhas e nos fortalece nos momentos mais difíceis. Mas hoje a minha mensagem é assim: eu acho que vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje, mostrando que vocês são cidadãos interessados, né, importados em se empoderar para fazer parte da transformação do Brasil que a gente sonha, do Brasil que a gente escutou crescendo, que ia ser o país do futuro, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente acredita que seja. Mas eu acho que falta um pouco de atitude cidadã para a gente conseguir dar as mãos e exigir as mudanças e as transformações que a gente tanto precisa, né? Diariamente a gente acompanha nas notícias dificuldades que os pacientes enfrentam nos hospitais, dificuldades das pessoas sendo assaltadas, casas invadidas, políticos corruptos, e a gente está anestesiado assistindo tudo isso, né? E com medo de exigir o nosso direito, com medo de participar, com medo de prejudicar as pessoas que a gente ama, de se prejudicar. Então assim, acordei hoje muito pensativa, fazendo essas reflexões, pensando quantas coisas positivas existem, instituições, hospitais, sociedades médicas, pessoas querendo realizar o bem, e a gente vendo o nosso país, apesar de tanta força positiva, apesar de tanta energia, de tanto esforço de pessoas do bem, passando por um momento tão crítico, né? Então, talvez, se a gente levantar a nossa voz, se a gente demonstrar a nossa indignação, se a gente exigir
que todo o direito seja respeitado. Você vê, o Albert aqui ficou 2 horas explicando quantos direitos a pessoa com câncer tem. Quer dizer, os direitos já são claros, mas por que eles não são respeitados? Por que eles não são cumpridos? Por que a gente precisa utilizar os advogados para conquistar uma coisa que já foi conquistada, já está na lei, né? A gente devia estar pensando aqui que outros direitos a gente poderia conquistar, né? Que mais está faltando para a gente aprimorar o que já existe para dar mais conforto para os pacientes. Não, e a gente está aqui lutando todos os dias para garantir que o que já está escrito seja cumprido. Não, absurdo, né? Quer dizer, eles falam o SUS e a gente concorda. O SUS é o melhor plano de saúde. Mas cadê a implementação do SUS? Por que os hospitais estão lotados? Por que a gente vê os pacientes perdendo suas vidas e a gente não tem com quem reclamar? A gente teve uma paciente, 3 meses a gente estava tentando internar ela e não era, o que ela tinha não era suficiente justificativa para conseguir uma vaga no hospital. Outros que receberam injeção por engano, não, estava na bula do remédio que esses efeitos poderiam acontecer. Então, assim, as desculpas mais absurdas que a gente escuta, e a gente fica anestesiado. Então, assim, que bom que vocês estão aqui, a gente conta com vocês, né? A gente clama para as outras entidades, para a gente estar junto, dar as mãos, contribuir com o que a gente puder, né? A gente tem que parar de aceitar que não, que bom, pelo menos, olha, graças a Deus, a comida não está faltando, a gente está pedindo pão nosso de cada dia, mas além do pão a gente tem a manteiga, então já tem um pouquinho a mais do que a gente está pedindo a cada dia. Mas não é isso, gente, acho que a gente tem que buscar se unir, se fortalecer, e a gente tem a nosso favor várias coisas, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem outras pessoas que estão na mesma situação que a gente, como aqui na Braga, a gente está numa comunidade, vamos se juntar, vamos fortalecer o ativismo, não é verdade? O ativismo elegeu Obama, será que não tem alguém que a gente possa eleger, que a gente possa confiar? Né? Então vamos lá, vamos colocar nossa boca no trombone, vamos ver de que forma que se a gente tem que, sabe, de que forma a gente também internamente pensar ferramentas que a gente possa empoderar mais os pacientes para eles falarem sem medo, né? A gente teve recentemente nosso representante, que é paciente também, em Recife, 2 anos tentando melhorar a situação, até que finalmente a gente conseguiu reunir o Ministério da Saúde, o gestor do hospital, o Albert foi nessa reunião, foi proibido de entrar na reunião, a nossa outra representante também, que era também de Recife, também foi proibida de entrar na reunião, porque os nomes não estavam na convocatória da reunião, e o paciente lá colocando todas as dificuldades que os pacientes de Recife estão enfrentando, e depois ele foi forçado a pedir demissão na Brale, senão a condição do tratamento dele ia ser prejudicada, né? Até quando a gente vai aceitar coisas desse tipo? Na verdade, são absurdos. Então, assim, vamos fazer uma lista dos absurdos, mas quem vai escutar a gente, né? Eu fiquei pensando hoje para receber a inspiração e a intuição da onde que é o caminho que a gente tem que seguir. Mas então, assim, só para não terminar com uma mensagem pessimista, vamos dar as mãos, continuamos de mãos dadas, né? Tá triste, a gente não vai baixar a cabeça, se a gente chegou até aqui, vamos ter energia para continuar. Ajudem quem está do seu lado. Então, assim, aqueles que não vieram hoje, que não perceberam o papel de ser um cidadão atuante, né? Vocês tentem também passar essa informação para essas pessoas que não puderam estar conosco hoje. E vamos tentar levar essa transformação, essa luz dentro dos hospitais, nos gestores, enfim. E se aquele hospital não está atendendo direito, vamos procurar outro. Vamos fazer aquele hospital que negou para o nosso paciente o direito de falar o que ele viu, que feche as portas, né? Porque se o hospital está lá para atender os pacientes e tem que atender os pacientes da forma que eles pensam que tem que ser, e não da forma que os pacientes merecem e nem que a lei garante, então que feche, não é verdade? Mas vai depender da gente. Ontem também, conversando com uma pessoa que mora em Nova York,
falou para mim, vocês estão anestesiados. Eu falei, é verdade. Ela falou, como que alguém assassinado, andando de bicicleta, esfaqueado, e ninguém contesta? Se fosse aqui no Central Park, se alguém morresse assassinado, ia a cidade inteira para a rua, protestar, reclamar. Como é isso? Eu falei assim, bom, a gente vai viver na rua, porque um dia acontece isso, outro. Né? Mas pro carnaval a gente sai na rua. No carnaval a gente não sai para a rua. Então, que essas manifestações, nesses momentos de carnaval, de festa, de jogos de futebol, a gente leve pelo menos um cartaz com alguma mensagem e fala assim, olha, gente, a gente está aqui pulando o carnaval para agradecer as bênçãos de Deus, mas olha, a gente merece um país melhor, a gente merece um país melhor, né? A gente tem que se orgulhar de ser brasileiro como a gente se orgulha. E se a gente está trabalhando, se a gente está fazendo, é porque a gente confia que tem jeito, senão a gente não ia estar aqui. Então, assim, vamos continuar fazendo, vamos continuar confiando em Deus, a gente conta com vocês, a gente quer espalhar boas sementes, por isso que eu acho que são esses vasinhos aí para temperar a vida, né? Não sei nem qual que é a mensagem, mas estou inventando uma agora. Mas enfim. Então, assim, que a gente possa plantar esperança, que a gente possa plantar transformação e dar um tempero para a vida, né? Porque acho que é manjericão, aí tudo eu tô bem. E, né? Temperar a vida com coisas boas. Então, as dificuldades nos fortalecem, mas que a gente possa aprender com as dificuldades e exigir mais, cada dia mais, tá bom? Contem com a gente, estamos juntos, mas vamos juntos virar a mesa, tá bom? E pode virar a mesa aqui na Brale também se não encontrar a resposta. Essa é um vídeo motivacional que fala justamente isso, superar obstáculos. É uma mensagem bem interessante. Não dê força às coisas que são prejudiciais. Não dê atenção aos seus obstáculos. Eles existem, respeite os seus obstáculos, mas passe por eles. E não fique olhando para trás e falando obstáculo, obstáculo, obstáculo. Senão você dá força àquilo que é prejudicial e negativo. Olhe para adiante, para os seus objetivos maiores. A minha mestra dizia, olhe para Buda, ou seja, mantenha a sua mente iluminada, a sua mente sábia funcionando. Os obstáculos, eles estão aí para a gente superá-los, passar por eles. Vocês imaginaram fazendo aqueles joguinhos, sabe? Mario Bros, que chamam deles, aqueles, né? E você, em vez de ir para adiante, fica olhando para o obstáculo? Perdeu. A gente não pode ficar olhando para os obstáculos. Eles vêm no nosso caminho para a gente saber como passar por eles e não ficar dando atenção a eles. Essa atenção aos obstáculos torna-os imensos, poderosos. Você tira a força deles, passa. Não dá poder àqueles que não merecem poder. Dá poder àqueles e àquelas que merecem o poder. Que é o empoderamento, né? O empoderamento do ser humano, capaz de superar dificuldades, de atravessar os portais e de chegar nessa mente iluminada. E aí a vida se torna apreciação. Sem apego, mas apreciação. Apreciar a existência. Mari, e as plantinhas? Bom, gente, então, como a Merula falou, né? A gente vai dar uma planta para cada pessoa, no sentido mesmo de cultivar a vida, assim, tá escrito assim, assim como as